Vamos ver então as famílias das Bíblias e as Bíblias que nós temos nos nossos dias. E o que nós temos são cópias de cópias, e de cópias, e de cópias. Uma coisa assim, por exemplo, quando Paulo escreveu a sua carta à igreja de Éfeso, à comunidade de crentes que moravam ali naquela cidade, logo surgiram outras comunidades cristãs na periferia, num outro lugar meio distante, que também queria ter uma cópia da carta para poder ler nos seus cultos. E assim, conforme o Evangelho foi progredindo, e foram se formando comunidades cristãs nos mais diferentes lugares, foram sendo feitas cópias, e cópias de cópias, de cópias, de cópias. Então, é isso que nós temos hoje, cópias de cópias dos manuscritos. Alguns muito antigos, outros não tão antigos assim. Nós não temos os originais. Ou eles desapareceram completamente, ou eu até tenho esta esperança de que ainda não foram encontrados. Então, há basicamente 3 famílias de Bíblias, tá? De fato, apenas 2, porque a terceira é muito pobre em documentos, em manuscritos, muito pobre. E os manuscritos que existem, eles são com poucos versos, são pobres de conteúdo. Agora veja, os manuscritos que levaram à produção da versão King James e da João Ferreira de Almeida e das milhares de Bíblias que foram produzidas, as versões na língua alemã, francesa, inglesa, italiana, sueca e outras centenas de nações mais, elas pertencem a essa família central que você está vendo aí nesse gráfico, nesse desenho, representada por esse círculo oval de cor amarela. Então, deste bloco central, foram produzidas todas as Bíblias, exceto a Bíblia Católica Romana e a Bíblia dos Jesuítas. Todas as Bíblias, as versões existentes em todas as nações, até o ano de 1914. Lembram-se do que lhes falei a respeito da profecia de Deus na boca do profeta Jeremias. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Esses documentos sofreram ataques do inferno e da malícia dos homens, da maldade dos homens, para desqualificar o texto sagrado e desqualificar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, como eu vou mostrar agora. Nesta família de Bíblias, a família das Bíblias católicas, você tem a versão latina, você tem a Vulgata Latina, a versão de São Jerônimo, e você tem a versão do Ai. Estas versões bíblicas foram produzidas, mandadas produzir pelo Papa para combater os reformistas. Tá vendo? Você falou que os homens perverteram o texto sagrado. Tá aí, os homens perverteram mesmo o texto sagrado. Mas a verdadeira revelação de Deus estava na mão dos homens, os reformistas, que perderam até a sua vida para fazer com que a palavra de Deus permanecesse e você poder
tê-las na sua Bíblia, essa que você usa debaixo do braço. Essa que você não dá o devido valor, essa que você desqualifica, aceitando o que os falsos profetas do ministério estão dizendo, que ela não é a palavra infalível de Deus, mas que apenas contém a inspiração divina. Os idiotas que nem sabem o que é inspiração divina, porque se soubesse pelo menos, que vá, mas nem sabem o que é inspiração divina. Se soubesse, não teriam feito isso. Neste documento central, há quase 1.900 manuscritos completos. E temos também aproximadamente 22.000 pedaços, partes, porções, fragmentos de manuscritos do Novo Testamento, que dão credibilidade e fidedignidade aos manuscritos que possuímos, os manuscritos completos. Agora eu quero que você reflita comigo. Você acha que Deus ia permitir que a sua revelação, a sua palavra, a sua revelação aos homens ficasse escondida do conhecimento dos homens ao longo de 1.600, 1.500, 1.600 anos, para agora ser conhecida? Você acredita que Deus permitiria isso? Isso é acreditar na incapacidade de Deus de preservar a sua palavra ao longo dos séculos. Estes homens que estão fazendo as afirmações semelhantes, iguais às suas, José, são homens que nem em Deus acreditam, ou acreditam em qualquer Deus. Esta é a família das Bíblias católicas. Não é muito rica em informação, não é muito rica em versos, mas os versos que faltam nestes documentos, eles são encontrados naquele bloco central que eu expliquei alguns minutos atrás. Nesta família de Bíblias católicas, nós temos aqui algumas versões. Nós temos a versão Douay, que foi encomendada que é a Bíblia dos jesuítas, e foi encomendada pelo Papa para combater os reformadores, isto é, modificaram os textos do manuscrito para contradizer a pregação dos reformadores. E também a Vulgata Latina, a Bíblia de São Jerônimo, que também foi encomendada pelo Papa e por ele dita que é a verdadeira palavra infalível de Deus. Mas, na verdade, também ela foi uma encomenda do Papa, pervertida em vários versos, de uma maneira sutil, para contradizer a pregação dos reformadores, que tinham a posse desses manuscritos que fazem parte do bloco central, daqueles documentos da família central que eu mostrei aí há alguns minutos atrás. Essas versões bíblicas encomendadas pelo Papa, elas sutilmente negam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque os reformadores pregavam que Jesus Cristo é Deus encarnado e nele está a graça de Deus. E nele está a salvação, e ele é o único mediador. E o catolicismo romano prega que Maria é cheia de graça, né? E que ela é intercessora e medianeira entre Deus e os homens. E a Igreja Católica
passou mais de 1000 anos matando pessoas. Eram pessoas cristãs, conhecedoras dos documentos, dos manuscritos da família central que eu mostrei lá atrás, né? E que davam testemunho da divindade de Jesus Cristo, e que Ele é o Salvador da humanidade, e que aquele texto que eles possuíam era a verdadeira palavra de Deus. Vocês devem ter visto, lido, sido informados de mais de 1000 anos de Inquisição católica, matando as pessoas, queimando as pessoas, porque elas liam e acreditavam no texto sagrado, nos manuscritos. Então você, José, quando diz que os documentos ficaram na mão de homens perversos e que foram perverteram as escrituras sagradas, você tem razão. Você está vendo isso aí, o que fez o catolicismo romano com novas versões da Bíblia. Mas você está vendo aí que aquilo que está lá escrito em Hebreus, que foram mortos, perseguidos, passados ao fio da espada, queimados nas fogueiras, andaram escondidos nas cavernas da terra, ultrajados, ofendidos, maltratados ao longo dos séculos, porque eles eram portadores da revelação verdadeira de Deus. E aqui à esquerda, você tem a família, essa família de documentos, que são documentos, muito embora muito antigos, documentos bem próximos dos originais, tá? Mas que foram encontrados recentemente e que são pobres de informação. Nessa família você tem documentos muito antigos, tá? E que são Papiro 75, Papiro 66, Códice B, e esse manuscrito, que é um dos mais antigos, chamado Códice Aleph, tá? É muito antigo, mas todos os documentos dessa família, eles são pobres de informação. Quer dizer, falta muitos, mas muitos versos. Veja, presta atenção. Se falta muitos versos, você pode preencher como você quiser. Como você quiser. Muito bem. Esse código Aleph, ainda, tem mais um detalhe importante, sabe? É o seguinte. Ele foi encontrado recentemente eu digo, há 100 e poucos anos atrás. Foi encontrado em 1846 por um alemão chamado Tischendorf. Tá? Ele encontrou esse manuscrito jogado numa lata do lixo num mosteiro chamado Mosteiro de Santa Catarina, no sopé do Monte Sinai. Esse manuscrito foi jogado fora porque ele estava totalmente irrecuperável, impossível de trabalhar com ele. Ele foi apagado e reescrito tantas vezes que se tornou inútil e foi jogado fora. Tá? Então, baseado nesses documentos pobres de conteúdo, dois homens, e eu vou falar bastante a respeito deles, tá? Chamado Westcott e Hort, se associaram, se uniram a esse Tischendorf e produziram um texto grego conhecido como texto crítico, e que desqualifica a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.